Muito bem, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito bem muito bom ter vocês aqui com a gente para mais uma aula do nosso panorama do Novo Testamento. A quarta aula está sendo uma experiência muito transformadora para mim. Enquanto eu preparo as aulas, enquanto eu dou as aulas, tem sido um momento muito bom. O Espírito Santo tem falado muito comigo e eu espero que vocês também estejam aproveitando. Não sei quantos de vocês aceitaram aí o desafio da leitura do Novo Testamento, que é uma coisa que importa muito para esse curso aqui. Afinal, a gente só tem uma visão panorâmica das coisas que acontecem. Então, se você estiver fazendo a leitura do Novo Testamento em paralelo, tu vai aproveitar muito melhor o curso, tá? Vamos orar para começar? Pai querido, te louvo, Deus, por mais esse dia. Te louvo, Senhor, porque a Tua bondade é visível na nossa vida, Senhor. A Tua graça, a gente consegue perceber o Teu cuidado, Pai. Semana passada a gente teria a nossa aula, mas o Senhor nos avisou e nos poupou, Senhor. Te agradeço por isso. Te louvo também e principalmente porque o Senhor tem cuidado das pessoas que foram afetadas nas enchentes, Senhor. Te louvo por essa igreja que tem ajudado as pessoas que enfrentaram dificuldades, Senhor. Te louvo porque a gente consegue ver nesses irmãos queridos, Pai, o corpo de Cristo atuando e demonstrando o Teu amor para a nossa cidade, para a nossa região. Te agradeço por esse privilégio que a gente tem de estar aqui mais uma vez, Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo novamente, Deus, esteja falando com os nossos corações, falando com a gente, que o Teu Espírito aplique, Senhor, cada coisa que eu vou dizer aqui, cada coisa que o Senhor vai dizer através de mim, que o Senhor aplique no coração de cada um, e seja um momento de aprendizado, mas também de reflexão, e que a gente saia daqui querendo, Pai, ser mais parecidos com o Senhor, e um pouco mais do Teu amor e da Tua graça na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, na aula de hoje, quarta aula, a gente vai falar sobre o Evangelho de João. Aqui no título da aula, eu coloquei o Evangelho de João e o início da igreja, mas muito possivelmente a gente não vai entrar no início da igreja nessa aula, porque é muito conteúdo, e aí a gente não ia aproveitar bem, a gente ia estourar o nosso tempo. Então, provavelmente, na aula de hoje, a gente vai focar exclusivamente no Evangelho de João, que é um evangelho extremamente rico e que tem muito a nos ensinar e abençoar a nossa vida, tá? Na aula passada, só para relembrar, a gente conversou sobre os evangelhos, certo? A gente conversou sobre os evangelhos, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que a gente chama de sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Vem da expressão ver juntos, ou seja, são os evangelhos em que as histórias sobre Jesus, elas basicamente se repetem, né? Então a gente lê Mateus, Marcos e Lucas e a gente vê Jesus fazendo mais ou menos as mesmas coisas, mas como a gente conversou na aula passada, cada um desses evangelistas, as pessoas que escreveram esses evangelhos, eles tinham um público em mente. E por causa disso, a forma como eles trouxeram, a forma como eles traziam, a forma como eles trouxeram o evangelho em cada um dos seus 3 evangelhos é diferente e tem um foco diferente. Então, Mateus, o evangelho de Mateus, a gente vê Mateus apresentando Jesus como o Messias para os judeus. Jesus, então, é o rei que todos os judeus esperavam e que era anunciado no Antigo Testamento. Então, Mateus vai citar muitas profecias, vai citar muito o Antigo Testamento, ele vai sempre trazer uma perspectiva de Jesus como o rei que viria. Marcos já muda tudo. Marcos o Evangelho de Marcos é Marcos tentando apresentar Jesus para os romanos, que é aquele povo mais dinâmico, que é o povo que está interessado em fazer, em conquistar.
né? E o evangelho de Marcos, então, é um evangelho bem diferente dos outros dois, porque é um evangelho do Velozes e Furiosos, né? Que a gente conversou sobre isso. Do logo, do evangelho do imediatamente, do Jesus fez, do Jesus serviu, do Jesus se sacrificou, né? Depois a gente olhou para o evangelho de Lucas, que é um evangelho trazido por um homem que não era nem sequer judeu. Era um homem que não era, então, do povo escolhido por Deus na antiga aliança. É um evangelho que vai trazer para nós uma perspectiva de Jesus em que ele olha para as pessoas vulneráveis da sociedade. Ele dá um enfoque para as pessoas que eram rejeitadas e desprezadas naquela época, como viúvas, órfãos, crianças, pobres, samaritanos, né, outros povos. E a gente vê isso no livro de Lucas. O evangelho de João, ele é bem distinto dos outros. E a gente vai ver isso. A gente já falou um pouco sobre isso. E ele não é considerado um evangelho sinótico. Por quê? Porque as histórias que a gente vai encontrar no evangelho de João, elas são basicamente, quase todas, 90% do que está escrito em João, no evangelho de João, não está escrito em nenhum dos outros 3 evangelhos, tá? Então, João, ele vem trazer uma visão de Jesus nova, tá? Uma visão diferente. Mas lembrando, tá, pessoal? O que significam os evangelhos? A palavra evangelho significa a boa notícia, a boa novidade. Qual que é essa boa notícia que os evangelistas querem trazer? É que o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, encarnou e veio em missão de resgate por nós. Ele veio morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E se a gente tem fé nele, a gente é salvo e nossos pecados estão perdoados. Essa é a maravilhosa notícia e esses são os evangelhos, né? A boa notícia que eles querem trazer para nós. E nesse caso, João não é diferente. João também vai apresentar a boa notícia que Jesus veio ser na nossa vida, tá? Na história da humanidade. Então, hoje a gente vai dar uma olhada no Evangelho de João, que também é considerado um livro histórico, apesar de ter algumas diferenças dos livros históricos do Antigo Testamento. Ele continua sendo uma fonte fiel das histórias de Jesus para a gente entender literalmente o que aconteceu. No livro de João, quando você lê que Jesus foi para tal lugar, voltou de tal lugar, fez tal coisa, falou tal coisa, é porque ele de fato fez aquelas coisas, tá? Não é nada poesia, poético, não é nada alegórico, não existiu Jesus, isso aqui é um pensamento, não. É um livro histórico. João é considerado um livro histórico, tá? Muito bem, abram quem tem a apostila, podem abrir na página 22. Quem não tiver a apostila pode dividir com um colega aí. Agora a gente vai dar uma olhada de uma forma geral no raio-x. A gente vai fazer um raio-x do livro de João. Muito bem, quem foi o autor do Evangelho de João? Foi o próprio João. João era um dos 12 apóstolos de Jesus. A gente vai falar com detalhes sobre ele mais pra frente. Esse evangelho ele foi escrito em Éfeso. Quem conhece os livros da Bíblia vai lembrar que existe o livro de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. Então, são para os cristãos que moravam nessa cidade de Éfeso. E João, ele foi pastor dessa igreja de Éfeso durante um período da vida dele. Depois também vamos dar uma olhadinha nisso. A data da escrita, e isso é muito importante quando a gente estuda o Evangelho de João, é aproximadamente 90 anos depois de Cristo. E por que isso é importante? A gente já falou sobre isso em outras aulas. O Evangelho de João foi um dos últimos livros, se não o último livro escrito. Tá? Foi um dos últimos livros escritos da nossa Bíblia, apesar de ser o 4º do Novo Testamento. A gente não pode olhar de forma cronológica, assim, no sentido de Mateus foi o primeiro a ser escrito, não. João, ele foi um dos últimos livros do Novo Testamento que foram escritos, ou seja, um dos últimos livros da Bíblia que foram escritos, e ele foi escrito cerca de 30 a 40 anos depois dos outros 3 evangelhos, tá? Que a gente tinha visto que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foi em torno de 50
a 60 anos depois de Cristo. Então, esse evangelho ele vem muito depois, e isso é muito importante, porque a gente sabe que João já tinha conhecimento dos 3 primeiros, e por isso, quando ele escreve coisas diferentes, quando ele vai escrever histórias diferentes, não é porque ele discorda daquelas histórias, mas é porque ele quer complementar. Ele quer dar visões, olha, já que vocês não retrataram essas cenas, eu acho que essas cenas são importantes também para que a igreja leia sobre isso e saiba disso a respeito de Jesus. Os destinatários iniciais são os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, somos todas as pessoas que não são judeus, mas a gente entende que o livro de João, o evangelho de João, é um evangelho muito universal. Ele não é muito, assim, ele não tem muito essa preocupação de judeu ou não judeu, ou romano ou grego, não. Ele escreve para todo mundo. E a gente vai ver por quê. João, ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus. A gente falou, Mateus quer apresentar Jesus como rei, como Messias. Marcos quer apresentar Jesus como servo. Lucas quer apresentar Jesus como o homem perfeito, o homem ideal. E João vem com um objetivo específico de apresentar Jesus como o próprio Filho de Deus encarnado, tá? Qual que é a fonte desse evangelho? Testemunho ocular. E vamos já aproveitar para abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, verso 24. (21, 24). A gente lê ali. Eu vou ler na NVT, tá? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. Esse aqui é o final do livro de João, e aqui fica muito claro que quem está escrevendo o livro de João é ele mesmo, que foi fonte, foi testemunha ocular das coisas que aconteceram. Então ele está dizendo assim, este é o discípulo que dá testemunho, ele está falando dele mesmo, destes acontecimentos e que os registrou aqui, sabemos que seu relato é fiel. Eu vi tudo isso que aconteceu, tá? João está dizendo aqui para nós, e vocês se vocês lerem o contexto inteiro, vai fazer mais sentido esse versículo aqui, mas o que ele está dizendo para nós eu vi tudo isso que eu registrei para vocês e por isso o meu testemunho é fiel, as coisas aconteceram de fato assim, tá? Qual que é a duração do evangelho? É cerca de 4 anos, porque João, ele começa apresentando o ministério de João Batista, ele apresenta um pouquinho o ministério de Jesus, na verdade a vida de Jesus antes dos 3 anos de ministério, então é cerca de 4 anos, tá? Com exceção da introdução de João, que a gente vai falar mais pra frente. A introdução de João é um dos textos profundamente teológicos que vocês talvez se lembram desse texto, que diz: no princípio era a palavra, era o verbo. E essa introdução João traz, e ele vai mostrar que Jesus... João não está interessado em mostrar o nascimento de Jesus, porque Jesus, ele nasceu como homem, mas existe uma coisa mais importante. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Então, quando João vai introduzir a existência de Jesus, ele não introduz como os outros evangelistas, que veio um anjo, anunciou, e ele nasceu e tal. Não. Ele começa falando, ele sempre existiu, e ele estava com Deus no princípio, ele era Deus, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente também. O texto-chave desse evangelho, e eu quero que vocês abram aí também, é João 20, 31. João 20, 31. Vamos a partir do 30, mas o 31 é o versículo-chave, que aí vocês podem... Eu tô lendo aqui, ó, texto-chave, vocês podem colocar aqui 20, 31, tá bem aqui, ó. Muito bem. Texto-chave é o 20, 31, que diz assim, vamos do 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome.
esse texto é um texto muito importante do Evangelho de João, porque ele, diferente da maioria dos livros que a gente viu até aqui, ele deixa muito claro qual que é o objetivo dele em escrever o livro. Ó, a gente viu muitas coisas acontecerem além do que está escrito aqui, mas isso que aconteceu aqui, eu registrei aqui, está registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, tá? Ele está colocando o objetivo do Evangelho. Gerar fé, que vocês creiam em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Tá? Esse é o objetivo do livro de João, é como se fosse uma tese que ele vai defender, no caso ele já defendeu, né? Porque aqui é o capítulo 20, mas João ele traz para nós qual que é o objetivo do TCC dele, qual que é o objetivo da tese dele. Por que que ele reuniu esses sinais? Por que que ele reuniu essas declarações de Jesus? Tudo que ele fez gira em torno desse objetivo claro, que é provar para você que Jesus é o Filho de Deus, para que você creia e tenha vida eterna. Aqui, pessoal, ao lado a gente tem a frase que resume o Evangelho de João. A gente vai ler, mas você vai ter que digerir, talvez, em casa, porque ela realmente resume, mas ela não simplifica, tá? É uma frase bem complexa, tá? Que diz assim, mas aí vocês podem preencher no livrinho de vocês. A encarnação do Filho de Deus revela sua glória divina àqueles que, a despeito da oposição generalizada, desfrutam de graça e verdade mediante a fé em Jesus como a provisão divina para o pecado do mundo. Agora sabemos o que diz o livro de João. A encarnação do Filho de Deus revela sua glória divina àqueles. Quem são aqueles? Nós. Tá? Que a despeito da oposição generalizada, ou seja, a despeito de todos que rejeitaram Jesus, nós que desfrutamos da graça e da verdade de Jesus, porque nós cremos nele, então a gente consegue ver a glória divina de Deus na encarnação, tá? De Jesus como a provisão divina para o pecado do mundo. Depois tu pode meditar em casa sobre essa frase e extrair todo o suco de conteúdo que ele trouxe para nós aqui, tá? Muito bem. João. Quem foi João? A gente já deu algumas pinceladas sobre ele. João ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos, né? Na verdade, Jesus teve muitos discípulos. A Bíblia trata, a gente já conversou sobre isso, que em determinada ocasião ele manda 70 discípulos de 2 em 2 para ir pregar a sua mensagem do reino. Mas a Bíblia também deixa muito claro que desses discípulos ele seleciona 12 que são os mais íntimos, os mais chegados, que são os chamados 12 apóstolos de Cristo. João era um desses 12, tá? Ele foi testemunha ocular do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Na verdade, ele foi o único discípulo que estava presente fisicamente na hora da crucificação. No evangelho dele você consegue ver que João estava ali aos pés da cruz enquanto Jesus estava morrendo. Isso a gente não encontra nos outros evangelhos. Tanto que é aquela cena em que Jesus olha para Maria, sua mãe, olha para João e diz, eis o seu filho e eis a sua mãe, tá? E aí o texto continua falando, a partir desse momento o discípulo acolheu a mãe de Jesus como sendo da família dela. Tanto que quando ele vai morar em Éfeso, Maria vai morar com ele em Éfeso, tá? Só que muitos interpretam que essa cena é para dizer que a Maria é a mãe de todos os cristãos e tal, alegorizam esse texto, mas na verdade o que Jesus estava fazendo era, como ele era o filho mais velho e José, marido de Maria, já tinha morrido nessa época, Maria, ela precisaria ser cuidada como uma viúva e isso era a responsabilidade do filho mais velho, Jesus. E naquele momento ele transfere então a responsabilidade para João, que era seu amigo íntimo, tá? E a partir daí, então, Maria meio que vai morar com a família de João e acolhe ele como uma mãe, tá? Então, ele estava lá na hora da morte de Jesus. E ele era do círculo íntimo de Jesus, tá? Junto com Pedro e Tiago.
Dentro dos 12 discípulos, existem 3 discípulos. Como é que era a musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. É isso aí. Esses 3, eles são considerados o círculo íntimo de Cristo. Por quê? Porque em algumas situações, Jesus ele não chama os 12 discípulos, ele só chama esses 3. Né? A gente vê as situações que são narradas nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele não chama todo mundo, ele só chama esses 3. E eles testemunham junto com os pais de Jairo, com Jairo e com a sua mulher, a ressurreição da filha. Em outra ocasião, no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe e tem aquele encontro fantástico que aparece Moisés e aparece Elias e Jesus, a roupa dele fica branca, tão branca que nenhum lavandeiro daquela época poderia deixar, né? Isso que está escrito naquela situação. E é um momento maravilhoso, aparece Moisés e Elias, eles conversam com Jesus sobre o que ele iria passar, ou seja, Moisés e Elias conversam com Jesus sobre a crucificação de Jesus, e só tá lá Pedro, Tiago e João, os outros não estão lá. Inclusive, esse texto, ele meio que deixa claro que eles só puderam contar essa experiência para os outros apóstolos depois que Jesus já tinha ressuscitado. Então, eles são do círculo íntimo de Jesus. Outra situação, quando Jesus vai orar no Getsêmani antes da morte, ele leva esses 3 para orarem e vigiarem com ele, tá? É muito curioso o fato de serem 3 e existir esse tipo de situação em que ele não chama todos, mas pelo menos esses 3 eles chamam, porque no Antigo Testamento a gente vê muito isso, no Novo Testamento a gente vai ver também, que um testemunho que para você confirmar que uma coisa realmente aconteceu, precisava do testemunho de pelo menos 2 ou 3 pessoas, para que aquilo ficasse claro que de fato aconteceu. 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Então parece que Jesus também leva, pelo menos, ele nunca faz um milagre assim, sem que não tenham algumas poucas testemunhas, tá? E João era desse círculo íntimo. Outra coisa importante, João, ele junto com seu irmão, antes disso aqui, porque eu não coloquei, mas João, ele era filho de Zebedeu, né, junto com o seu irmão Tiago. Então Pedro, Tiago e João, esse Tiago aqui era irmão de João, tá? E, além disso, a gente vê na palavra que a mãe de Tiago e João chama Salomé. E a gente sabe também pela palavra que Maria, mãe de Jesus, é irmã de uma mulher chamada Salomé. Então é possível e é muito provável que João seja também primo de Jesus. E por isso também existe essa intimidade, tá? João e Tiago seriam então provavelmente primos de Jesus também, tá? Filho do trovão. Esse é um apelido que aparece em Marcos 3, capítulo 3, quando Marcos vai elencar quais foram os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos. Quando ele chega em João e Tiago, que eram irmãos, esses irmãos aqui, Marcos ele faz questão de colocar o seguinte, vou botar aqui Marcos capítulo 3. Vou ler para não te mentir, né? Vamos ver. Aqui, ó, não. A partir do versículo 16. Esses foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E aí segue André, Felipe e Bartolomeu. Tá, Boanerges, então, um nome maravilhoso, se vocês quiserem, quem está procurando aí um nome de bebê, Boanerges é muito bom. Na verdade, esse nome me marcou porque realmente o líder de louvor da minha igreja, muitos anos atrás, chamava Boanerges. Um nome incrível, né? Tá, que significa filhos do trovão. E é engraçado que Jesus, tipo, o texto deixa bem claro, aos quais deu o nome de filhos do trovão. Ou seja, era meio que um apelido que o próprio Jesus Cristo deu para esses dois, tá? Que
que a interpretação desse apelido era meio que como se a gente fosse atualizar, de uma forma grosseira, é meio filho do barraco, filhos do tendel, porque eles tinham um temperamento que em alguns momentos se mostrava de tanto zelo que acabava sendo destrutivo, né? E então João e Tiago tinham esse apelido dos filhos do trovão enquanto caminhavam com Jesus. E isso é muito interessante. A gente vai ler aqui primeiro o texto de Lucas 9, podem abrir aqui, que é aqui uma das primeiras vezes que João, durante o ministério de Jesus, ele vai ter um encontro com os samaritanos. Quem que eram os samaritanos? Era aquele povo que não se dava bem com os judeus. Na verdade, os judeus, eles colocavam como regra cerimonial, como lei, que eles não podiam nem entrar na casa de um samaritano, eles não podiam nem cumprimentar um samaritano, porque os samaritanos eram um povo impuro, um povo idólatra. Eles tinham ódio dos samaritanos, o povo judeu, tá? Então, os discípulos de Jesus, eles eram judeus também. Então, eles tinham esse ranço cultural contra os samaritanos. E aí, o que acontece? No capítulo 9 de Lucas, versículo 53, essa história é incrível, tá? Cadê? Lucas, eu abri João 9, Lucas 9, tá? 53. Aqui. A partir do 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Espera aí que eu vou ler na NVI essa parte aqui que é um pouquinho diferente. Aqui. Então, beleza. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, notem isso aqui. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Então, é importante a gente ter a noção de como é que foi a vida desse apóstolo. Porque quando ele começa com o ministério, ele começa a acompanhar Jesus no seu ministério, ele começa como o filho do trovão, filho do barraco, que quer descer fogo para matar os samaritanos. Ele quer a morte de todos os samaritanos que rejeitam Jesus. E é muito interessante porque hoje, muitas vezes, nós somos os filhos do trovão. Na verdade, se você abre a internet, você vê muitas igrejas ou muitos pastores se portando como filho do trovão. Mas não no sentido bom do zelo da coisa, mas no sentido destrutivo. De querer, olha, já que estão rejeitando o Senhor Jesus, então que caia fogo do céu para consumir esse povo. Então que vão se lascar, né? Às vezes a gente tem essa tendência. Nossa, então eu preguei o evangelho, a pessoa não quis saber, então também que vá para o inferno mesmo. Não quer saber, eu tô aqui me desgastando. E esses caras rejeitam o Senhor Jesus. Às vezes nós somos os filhos do trovão. E Jesus, como é que é a postura de Jesus? Vocês não sabem, vocês estão viajando. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem qual é o espírito que move o coração de vocês, que deveria mover o coração de vocês. Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo. E é muito interessante essa visão de Jesus, porque Jesus ele fala muito sobre o inferno e ele fala muito sobre as pessoas que não recebem como seu Salvador, não vão entrar no reino do céu. Só que não é isso que ele quer. O que ele quer é que as pessoas se arrependam, que as pessoas aceitem. E ele quer dar tempo para as pessoas se arrependerem. Não é porque rejeitou Jesus uma vez que você vai descer fogo do céu, que você vai fechar a porta do céu para essa pessoa, né? E João era assim.
João era esse cara que achava que estava com a razão e estava com a razão em receber Jesus como Filho de Deus, mas que na primeira rejeição queria dar ali nos samaritanos, né? Que ia descer fogo do céu. Só que o que acontece? Jesus acontece na vida de João. O Espírito Santo acontece na vida de João. Então, João ele passa por todo o ministério de Jesus, acompanhando Jesus, leva esses puxão de orelha do próprio Cristo. Depois Jesus morre, ressuscita, promete o Espírito Santo vai vir morar em vocês. E em Atos, no começo de Atos, isso a gente vai ver na próxima aula, o Espírito Santo, então, ele vem habitar o coração dos crentes, de todo aquele que crê em Jesus. E o Espírito Santo, meus queridos, depois que ele entra, depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente não é mais o mesmo, a gente é transformado. Pode não ser uma coisa sobrenatural e uma loucura total, que a gente vai ver na próxima aula, mas é uma mudança constante, porque é o próprio Deus morando em nós. E isso é muito visível e é sobrenatural a gente ver a história de João, que passa desse filho do trovão para o que a gente encontra em Atos 8. Vamos olhar para Atos 8. Atos 8, a gente já encontra a igreja começando a atuar, o Espírito Santo já veio e já habita o coração deles. E o que acontece? Um tal de Filipe, que a gente não conheceu ainda aqui, ele começa a pregar e ele vai pregar na região da Samaria, tá? E as pessoas de Samaria vão aceitando, então, finalmente, a mensagem de Jesus. E acontece o versículo 14, tá? Atos 8, 14, diz assim... 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Isso a gente vai entender na próxima aula, tá? Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Então, é sobrenatural, pessoal, ver o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, ao ponto de que a gente vê que numa situação, João quer orar para o Pai e mandar fogo e matar todo mundo, e numa outra situação, depois de toda a transformação da vida de João, ele quer orar para o Pai enviar o Espírito Santo para esses mesmos samaritanos. Então, a gente vê a atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida de João, não só na palavra, não só no que João diz, mas no que João faz nos atos dele. E é assim que ele age com a gente. É assim que Deus age na nossa vida. A partir do Espírito Santo morando em nós, nós somos transformados pouco a pouco dos filhos do trovão em os discípulos do amor, né? Que é como João é conhecido mais pra frente, o discípulo do amor. Outra questão muito importante, esse aqui é interessante da gente conversar, é que João é chamado de o discípulo a quem Jesus amava, tá? Ele no próprio evangelho dele, tá? Vocês que já leram João, talvez já se depararam com essa situação curiosa. Vamos até dar uma lida aqui, podemos abrir aqui em João 13, 23, que eu citei aqui. João 13, 23. Então, João está escrevendo aqui, tá? 23. Aqui. Então, 22 diz assim: os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Tá? A gente entrou no meio de uma história aqui, tá? 23. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que o perguntassem a quem Jesus se referia e tal. O discípulo a quem Jesus amava. A gente vê João no seu evangelho, em vez de falar assim, João, que estava do lado de Jesus ou que estava fazendo tal coisa, ele não coloca o seu nome, ele coloca, em vez disso, o discípulo a quem Jesus amava. Só que o que acontece? Como nós temos o nosso coraçãozinho pecador, a gente acaba distorcendo o que João quis fazer ali dessa forma como ele se colocava. O
que a gente acha? A gente julga pelas nossas próprias motivações e pelo que a gente entende ser o amor, tá? Então, em resumo, o que eu acho quando eu leio isso, o que eu sinto? João estava se achando o cara, né? João estava... É a última bolacha do pacote aqui. Não, porque tem o Pedro, tem o Tiago e tem o discípulo a quem Jesus amava. Nossa, o amadinho de Jesus. O querido de Jesus. E às vezes a gente tem essa impressão, até acho esquisito isso, né? Como se ele estivesse se vangloriando dessa posição de o discípulo amado. E a gente passa um pano, faz uma vista grossa. Não, mas realmente, né? Ele era muito especial. Então, quando na verdade não é isso que João fez quando ele bota, em vez de botar o seu próprio nome, ele bota o discípulo a quem Jesus amava. E isso somente isso já é uma lição muito grande que a gente tem que tomar para nós. O que acontece é o seguinte: João, em determinado momento da vida dele, aqui ele já estava lá perto dos seus 90 anos, João, em determinado momento da vida, depois de ter caminhado tanto com Jesus Cristo, para ele a coisa mais importante, o que mais definia ele como pessoa, era o relacionamento dele com Jesus. Ele não se via mais tanto como o João individual, aquele cara com talentos, com qualidades, com características. Não, o que era importante para ele era que ele era amado por Cristo. E a gente sabe pela palavra que o amor, esse papo de que o amor é mérito de quem recebe o amor. Eu sou amado, quando eu falo eu te amo para minha esposa, aí ela, que coisa boa, tal. Mas quando a gente vê na Bíblia, o amor é um mandamento, a gente tem que amar, porque o amar é se sacrificar, é se entregar pelo outro. É fazer as coisas que talvez você não gostaria de fazer, que você não tem no coração o sentimento de fazer, mas você se entrega. Então, o que Deus faz por nós? Ele nos ama ativamente. Ele se entregou por nós. Então, que todos nós somos amados por Deus. Nós todos somos amados por Jesus. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Nós somos profundamente amados por Deus. E João sabe disso. Tanto que no episódio do lava-pés, que ele vai lavar os pés dos discípulos, ele começa dizendo assim, estando Jesus com seus discípulos, tendo-os amado, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus ele demonstrou amor e ele amou os seus discípulos, inclusive Judas, que o traiu, ele os amou até o fim. João não está dizendo aqui que Jesus não amava as outras pessoas. O que João coloca aqui é que o fato dele ser amado por Cristo é a coisa mais importante da vida dele. Mais importante do que o próprio nome dele. E isso é uma coisa que nós, na caminhada cristã, a gente vai entender, e eu quero que o Espírito Santo já coloque isso no teu coração. A coisa mais importante da tua vida é que você é amado por Jesus. Isso é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que até o teu próprio nome. É isso que te dá valor como pessoa. É isso que te dá valor como alguém criado por Deus. Que você é amado por Jesus. E João, ele teve esse relacionamento tão íntimo ao ponto de que a única coisa que ele quer falar é o seguinte: eu era objeto do amor de Jesus, ele me amava mesmo. Ele se sacrificava por mim, ele se entregava por mim. Não porque eu sou especial, mas porque ele é especial. Então, todos nós somos o discípulo a quem Jesus ama. Só que João, como ele estava escrevendo, ele podia dar testemunho dele, da vida dele. E eu era esse cara, ao ponto de que ele não bota o próprio nome. A gente aqui, no alto do nosso orgulho, da nossa individualidade, dos nossos talentos, se a gente fosse escrever uma biografia de alguém e você estivesse perto dessa pessoa, dessa celebridade, a primeira coisa que tu quer colocar é o teu nome. Para mostrar que tu tá ali. João não coloca o nome dele em nenhum lugar do evangelho. Quando ele vai colocar, porque ele tem que colocar, porque acontecem situações com ele, ele substitui. E ele coloca o discípulo a quem Jesus amava. Isso é muito maravilhoso. Então vamos virar essa chave. Ele não estava querendo se exaltar e se achar o cara. Ele, na verdade, estava querendo exaltar o relacionamento que Jesus tinha estipulado com ele, tá?
João também foi o único discípulo que não foi martirizado, ou seja, ele não foi assassinado, porque todos os outros apóstolos foram mortos por causa da palavra, tá? A tradição da igreja diz que João, ele foi sim condenado à morte, foi colocado numa bacia de óleo fervendo e não aconteceu nada com ele. Ele saiu de lá ileso, Deus poupou a vida dele, e aí então exilaram ele para a ilha de Patmos, que era onde ficavam os prisioneiros do Império naquela época. E realmente a gente tem registro de que João ficou exilado ali na ilha de Patmos, enquanto todos os outros apóstolos foram executados, mortos, crucificados, um de ponta cabeça, o outro em outro lugar, né? Foram mortos todos, né? E João não, ele morreu com ali cerca de 94 anos. E ele foi pastor de Éfeso durante um período da sua vida. A gente vai ver no livro de Atos que Paulo sai pregando o evangelho para os gentios, ou seja, no restante do mundo, né? E vão se criando igrejas em várias cidades. E determinada cidade, que era Éfeso, uma cidade que era muito importante naquela época, o apóstolo João, ele vai ser pastor dessa igreja, e essa igreja se torna a principal igreja daquela época, naquela região, por causa da importância da cidade e por causa também do ensino ali de João, sendo maior até do que a própria igreja de Jerusalém, que começou ali com Pedro, com Tiago e com o próprio João, tá? Muito bem. Qual o propósito do livro? Agora falando bastante de João, né? Vamos pro livro, vamos pro evangelho. O propósito do livro de João, a gente já leu isso, tá? O capítulo 20, do 29 ao 31. Mas eu quero relembrar com vocês do 20, é aquela tese, né? Do versículo 30 a 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Esses, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, como eu já falei, essa era a tese que ele ia defender durante o livro. Jesus é o Filho de Deus, e vocês têm que ter fé nele, para que vocês tenham vida. Então, o propósito do livro é evangelístico, ou seja, levar a mensagem do evangelho, converter as pessoas ao Senhor Jesus, e apologético. O que é apologético? É a defesa da fé. É mostrar com provas o porquê que a gente deve crer que Jesus era de fato o Filho de Deus. E é interessante, pessoal, esse livro de João, porque o Evangelho de João é um livro... é um dos livros mais incríveis já escritos. Na verdade, provavelmente é considerado por muitos teólogos como o melhor livro já escrito em toda a história do mundo, né? Porque é um livro inspirado por Deus e é um livro com muita profundidade, tá? É um livro que ele tem uma característica que é, ao mesmo tempo que ele é muito simples, em muitas partes ele é simples. Então ele serve para ser aquele evangelho que você não conhece nada da Bíblia, tu nunca ouviu falar de Jesus, nunca nada, então leia João. A gente usa o evangelho de João para ser um abre-portas. Leia João que vai ser bom para ti. É um livro em que você vai encontrar alguns dos principais versículos que a gente usa no evangelismo. Então, por exemplo, João 3,16, que a gente já falou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Simples. É muito simples. É todo o evangelho em um único versículo. Mas não é só esse. A gente encontra outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Simples. É muito simples. Não tem como você se deparar com Jesus falando isso e não entender o que é a importância de Jesus para a gente se conectar com Deus. Outro versículo muito simples. Então, esses versículos a gente vai encontrando no meio de João. Jesus falando para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito simples. Não tem como você se deparar com esse versículo e a sua vida permanecer a mesma. Isso é muito claro o que Jesus vem trazendo. E no Evangelho de João, isso encontra muitas vezes. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida.
versículos muito simples. Só que ao mesmo tempo, João é o evangelho mais profundo de todos. É o que tem mais profundidade teológica. De todos os livros, de todos os evangelhos, o evangelho de João é o evangelho mais comentado pelos teólogos durante toda a história. Porque é um livro muito rico e muito profundo, teologicamente falando. Então, na mesma passagem que você encontra Jesus conversando com Nicodemos, essa história do 3,16 ali, que Deus enviou o seu filho e tal, que é muito simples, no meio daquela conversa tem um monte de versículo ali que você se perde se você não conhece a palavra ou se você está começando. Tem que nascer da água e do Espírito. Os nascidos do Espírito, ninguém sabe, assim como o vento sopra onde quer, assim acontece com os nascidos de Espírito. Ninguém sabe de onde vem ou para onde vão. Isso daí é pura teologia profunda. Então, no mesmo texto, você vê simplicidade e clareza, porque João está defendendo aqui a tese dele. Eu quero que você creia que Jesus é Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você encontra discursos profundamente teológicos, profundos de Jesus, tá? Muito bem. Um dos objetivos de João também era combater as heresias da época, tá? Ele quer mostrar que Jesus era Deus, mas também Jesus era homem. Naquela época, eu não vou entrar muito nisso, tá? Mas estava começando a entrar na igreja, assim como hoje entra na igreja várias teologias erradas, tá? Que não são bíblicas. Estavam entrando o gnosticismo, o docetismo, que dizia, entre outras coisas, que Jesus, ele, assim como dizia o pensamento filosófico grego daquela época, que Jesus ele não poderia ter carne, não podia ser de carne e osso, porque a carne, a matéria, era má. Então, Jesus, na verdade, era meio que um fantasma, tal, que você podia vê-lo, podia ouvi-lo, mas se ele era divino mesmo, você não podia encostar nele. Essa era uma das teologias que estavam sendo cridas naquela época da igreja. Só que são coisas assim que parece que são inofensivas, mas que se Jesus não nasceu em carne e osso, como é que ele pode morrer na cruz? Como é que ele pode morrer no lugar dos outros homens, se ele não era um homem, né? Como é que Deus pode ter criado todas as coisas se a matéria é ruim, se as coisas são ruins? Como é que Jesus pode ter ressuscitado? Porque ele virou espírito, ele virou um espírito iluminado. Como é que ele vai voltar a ser carne? E João vem e quebra isso desde o começo do primeiro capítulo, ele já vai quebrando, ele fala, ele encarnou em carne e osso, a gente tocou nas feridas dele depois que ele ressuscitou, tá? Ele combate as heresias daquela época. João traz histórias suplementares, foi o que a gente falou, 93% dele é exclusivo, e ele dá essa ênfase na natureza divina de Jesus. Ele vai mostrar, através de sinais de Jesus, de declarações de Jesus a respeito de quem ele é, os eu sou, a gente vai entrar nisso, e os testemunhos das pessoas a respeito de Jesus, porque a gente sabe que a gente dá muita importância para os testemunhos, e naquela época também era assim, tá? Enquanto Marcos é um evangelho de ação, né, do logo, do imediatamente, Jesus fez aquilo, nem explica nada, João traz conversas íntimas de Jesus, traz discursos profundamente teológicos. João, ele tem um negócio que vocês vão ver, quando vocês lerem o texto de João, os evangelhos, de que Jesus, muitas vezes, a maioria dos milagres que ele faz, ele gera um debate, uma conversa, um discurso, um ensino. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem diferente de Marcos, que vai, expulsa demônio, Jesus vai, cura, faz, não sei o que, e acontece, e não explica nada, Jesus mal fala, né? Em João também, a gente vê instruções privadas de Jesus aos seus discípulos, orações, palavras de consolo, que só tem ali, né? A palavra crer, nas suas diversas formas, aparece mais de 100 vezes, né? E isso é muito importante, tá? Porque a gente vê essa ênfase que João dá depois de 60, 50 anos que foi escrito os outros evangelhos, a gente vê a ênfase que João dá em ficar muito claro o que você precisa fazer para realmente ser salvo. Você precisa crer em Jesus Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu no seu lugar, tá? A palavra crer aparece mais de 100 vezes, ele deixa muito claro isso.
João é conhecido como o Evangelho dos Sete Sinais. Eu acho muito engraçado isso. Conhecido como o Evangelho. Quem conhece como Evangelho? Ninguém, né? A gente não conhece, nunca ouviu falar nisso, mas você vai pesquisar, estudar sobre. João é conhecido para vocês, teólogos, né? Conhecido como o Evangelho dos Sete Sinais. Muito bem, agora nós sabemos também, conhecemos assim. Por quê? João seleciona esses 7 sinais que acontecem durante o ministério de Jesus, até o momento que ele é morto. Ele seleciona 7 declarações que Jesus dá a respeito dele mesmo e 7 testemunhos sobre o Messias. Foi o que a gente falou. São 7, 7, 7. Então, assim, os sinais que ele relata aqui, que são quase que todos exclusivos desse livro também. Então, primeiro, Jesus transformando água em vinho no casamento, que parece ser um milagre até meio fútil, né? Ele salvou um casamento, mas o que é um casamento diante de toda a humanidade? Não, mas esse milagre é interessante se você for pesquisar qual que é a potência que é necessária para você fazer a conversão de água em vinho, não sei quanta bomba atômica, é um negócio muito fora assim, do comum. Mas para mostrar que o poder que Jesus exerceu no momento que ele transformou água em vinho, mostra que Jesus ele é a fonte da vida. Ele é a fonte, ele que cria as coisas do nada, tá? O segundo milagre que aparece no livro de João é Jesus curando o filho de um oficial. E é muito interessante esse milagre porque ele cura à distância, né? EAD. Jesus é EAD. Tipo, o oficial vem pedir, me ajuda, meu filho tá muito mal. Jesus fala, só pode voltar lá que teu filho não vai morrer. E aí ele acredita em Jesus, volta e no meio do caminho, quando ele tá voltando, os servos chegam e falam, teu filho foi curado, ele está curado. E aí ele faz o que? Ele pergunta, que horas que ele foi curado? Ah, foi em tal horário. E aí ele entendeu que foi na mesma hora que Jesus falou, pode ir, que seu filho não vai morrer. Para nos mostrar que Jesus, ele, assim como Deus, porque ele é Deus, essa é a tese que ele está mostrando, ele é mestre sobre a distância, ele não precisa estar num lugar para curar uma pessoa, não precisa, porque ele também, assim como Deus, é onipresente, ele também está em todos os lugares, tá? Ele é mestre sobre a distância. Em outra ocasião, ele cura um paralítico, é aquela cena do tanque de Betesda, que ele cura o paralítico e ele cura num sábado. É engraçado isso, né? Jesus está sempre curando no sábado. Eu lembro que quando eu li a palavra, eu não tinha muita noção de nada, né? E tu percebia, assim, que os judeus, eles implicavam muito com esse negócio do sábado, né? Porque a gente entende que é um mandamento de Deus que eles não fizessem nada, nenhum trabalho no sábado, só dedicassem o sábado a adorar ao Senhor. Só que isso se tornou uma coisa absurda nos fariseus. E aí Jesus vai lá e sempre tá curando quando? No sábado. Que é para justamente provocar esse pessoal e ele ter esses tipos de debate. E acontece isso, ele cura um paralítico e fala, ó, pega a tua maca e anda. E aí os fariseus param o paralítico, que agora não é mais paralítico, e fala, por que tu tá carregando a tua maca? E ele fala, porque o cara que me curou me mandou carregar minha maca. E aí os fariseus, que nunca nos decepcionam, né? Em vez de falar que maravilhoso esse milagre, eles falam, por que ele te mandou carregar essa maca? Ele não tem esse direito. E aí se desenrola um debate. Então é aquilo que eu tinha comentado. Existe uma cura, existe um milagre de Jesus, mas existe uma coisa muito mais profunda que Jesus vai trazer. E ele vai lidar com essa questão de que ele é o mestre sobre o sábado. O sábado não está acima de Jesus. Jesus está acima do sábado, né? Da lei que eles estão... Na verdade, ele está acima. Ele é a lei, né? Como a gente vê ali no The Chosen. Eu sempre lembro eu vou preparando a aula e vou lendo esses milagres aqui e vou lembrando das cenas, né? É muito bom. Se você não assistiu ainda, tu é maluco. Jesus alimenta 5.000. Aí esse milagre é repetido, a multiplicação dos pães. Mas aqui você vê que Jesus ele faz o link com ele ser o pão da vida. Tipo, ele multiplica os pães e tudo. João repete essa história, porque já tinha nos outros 3 evangelhos. Só que ele dá outra cor para a história, porque aí as pessoas vão seguir Jesus porque estavam com fome. E Jesus fala assim, ó, vocês estão me seguindo não porque vocês creem em mim, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos, tá? Mas eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Vocês precisam
tomar desse pão, provar desse pão, de mim, eu que vou dar a vida, né? Então sempre tem esse milagre e esse ensino, e aí vira uma discussão braba, né, com os judeus ali. Outro milagre, Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. Então Jesus é mestre sobre a natureza. Isso aqui não tem nem o que falar, né? É isso e pronto. Jesus cura um cego de nascença. Mais uma vez, ele cura um cego de nascença e diz a respeito dele mesmo: eu sou a luz do mundo. Para mostrar que eu não simplesmente dou a visão fisicamente falando para uma pessoa, eu tenho poder, eu faço, mas eu vim para que vocês enxerguem de fato, né? Para que vocês enxerguem a verdade de fato, tá? E, por fim, Jesus ressuscita Lázaro, que é aquela cena que a gente já conversou também, que é um dos principais milagres de Jesus, que vocês conhecem a história ou não, então eu vou contar rapidamente. Jesus, ele era primo de Lázaro? Ele era muito amigo de Lázaro. Não me lembro agora se ele era primo. Não era primo, era só amigo, né? Amigo de Lázaro. E ele amava Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E aí, Lázaro fica muito doente, mandam avisar Jesus. Jesus estava em outra cidade. E o seu amigo Lázaro, a quem você ama, tá muito doente. E aí Jesus, tudo bem, e fica na cidade mais um tempo, né? Ele não vai imediatamente curar Lázaro. E aí acontece toda a cena que Lázaro morre, e Jesus chega então no quarto dia, depois que Lázaro morreu. Por que ele chega no quarto dia? Muitos de vocês já sabem disso, mas eu vou fazer questão de colocar. Entre os fariseus, que são esses líderes religiosos, existia esse entendimento, essa doutrina de que uma pessoa poderia ser ressuscitada por Deus através de um homem. Uma pessoa podia ser instrumento de Deus para ressuscitar uma pessoa se ela estivesse morta dentro de 3 dias. A gente vê isso no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, ressuscitando pessoas, em uma ocasião cada um ali. E aí os fariseus tinham essa teoria, assim, de, se não ressuscitar em 3 dias, somente o próprio Deus pode fazer essa pessoa voltar à vida. Então, o que Jesus faz? Ele espera Lázaro morrer e ficar morto aí por mais de 3 dias para chegar lá, e aí dessa vez ele não esconde, ele não chama as pessoas de cantinho, não. Ele vai até a tumba de Lázaro com todo mundo seguindo ele e tudo, ele ora em voz alta, né, para realmente mostrar o que ele estava fazendo, e ele chama Lázaro e Lázaro ressuscita. E dessa forma ele bota um dilema para todo o povo com relação aos fariseus, que é assim: ou os fariseus vão dizer que a teologia deles está totalmente errada, então um homem comum pode sim ressuscitar alguém depois de 3 dias, então estamos errados na nossa teologia, eles vão ter que admitir isso, ou Jesus é o próprio Deus encarnado. Então ele, bota um barulhão na cabeça de todo mundo ali, tanto que os fariseus, que nunca nos decepcionam, eles ficam enfurecidos com essa situação, com esse milagre, eles querem matar Jesus e Lázaro, né? Que é aquela coisa, a gente vê isso escrito ali, que ele também temos que matar Lázaro, né? Porque tá vivo, aí acaba que fica chato pra nós, né? Uma coisa totalmente absurda, né? Então esses são os 7 sinais que João escolhe ajuntar aqui no seu evangelho para provar para nós, Jesus é Deus, só Deus poderia fazer essas 7 coisas aqui que ele fez. Você não precisa de mais nada para crer que Jesus é de fato Deus. Olha todas essas coisas que ele fez. Mas João também é o evangelho que traz os 7 eu sou. O eu sou é uma declaração que Jesus faz a respeito dele mesmo. Isso é uma coisa bem importante. Eu não gosto de usar muito a linguagem original, trazer o grego para vocês, porque eu não conheço grego, ninguém conhece grego aqui, mas esse termo específico eu quero trazer porque o Novo Testamento é escrito em grego, não é escrito em hebraico e aramaico, tá? Lá em Êxodo, quando Deus vai falar com Moisés pela primeira vez, e Moisés na sarça ardente, Deus vai mandar Moisés para libertar o povo, e Moisés faz uma pergunta honesta, uma pergunta sincera:
Mas assim, qual que é o teu nome, né? Porque naquela época era politeísta, tinha vários deuses, vários falsos deuses, né? Então ele pergunta, como é que os israelitas vão saber que o Senhor é aquele Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas? E aí Deus revela o seu nome próprio, assim como eu sou Felipe, vocês têm seus nomes próprios. Deus revela o seu nome próprio, que é Yavé, que significa, em aramaico, em hebraico ali, na verdade, não é aramaico, hebraico, eu sou o que sou. Eu sou. Isso daí é para representar que Deus é o único que sempre existiu, que sempre vai existir, que nunca foi criado. Ele tem uma natureza autoexistente, né? Ele é atemporal, ele está fora do tempo, né? Então, Deus é o único que eu sou, né? Ele é o único que pode dizer eu sou. E esse era o nome de Deus, e isso no Antigo Testamento a gente entende que esse nome Yavé, ele não pode ser dito em vão, né? Um dos 10 mandamentos é isso, vocês não podem tomar meu nome em vão. O nome de Deus se torna uma coisa sagrada para os judeus, então você não poderia usar esse nome à torta e à direito, tá? Esse termo, então, não aparece no grego, porque o evangelho é escrito em grego, mas existe esse termo que chama ego eimi, que significa o eu sou, tá? Que é um termo grego que tem esse mesmo significado. Ele aponta para uma autoexistência. E a gente sabe que esse termo ego eimi, que Jesus fala muitas vezes, aparece mais de 23 vezes em João, na verdade, Jesus está fazendo referência ao nome próprio de Deus. Então, sempre que ele fala isso, ele está se identificando como o próprio Deus que existe de eternidade a eternidade. Eu sou. E isso a gente vê no Evangelho, porque sempre que ele fala isso, em alguns momentos, principalmente, por exemplo, nesse que eu coloquei aqui, usado 23 vezes em João. E aí tem essa cena, antes de Abraão nascer, eu sou. É assim que termina a conversa. Ele está debatendo com os judeus estão falando, tá, mas como assim? Você não tem nem 50 anos e você diz que você viu Abraão? E aí Jesus fala assim, antes de Abraão nascer, eu sou. E nessa hora os judeus pegam pedra para apedrejar Jesus, para matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ele era Deus. Eu sou assim como Yavé. E essa reação louca de blasfêmia, é por isso que Jesus foi crucificado, porque os judeus entendiam que ele se dizia filho de Deus, próprio Deus. Isso sempre está envolto de muita revolta dos judeus. Então por isso a gente consegue afirmar com certeza de que esse termo, que a gente encontra muitas vezes, mas principalmente nessas 7 ocasiões, é um termo que é Jesus dizendo para todo mundo que quisesse ouvir que ele era o próprio Deus, tá? De forma implícita, né? Suave, mas não suave para eles, né? E aqui, João separa 7 eu sou, né? Em que ele começa, então, se definindo como Deus sempre existente, mas ele coloca também uma característica a mais, né? Então, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Assim, só Deus pode ser o pão da vida. É meio que assim, e eu sou esse pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Existe uma coisa, uma frase que vocês provavelmente já ouviram algumas vezes, que diz assim, só tem 3 opções para Jesus. Jesus só pode ser 3 coisas. Ou ele é louco, totalmente maluco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus mesmo, né? E essa coletânea de eu sou que João recolhe aqui para nós é para justamente emparedar as pessoas que querem colocar Jesus numa 4ª característica, uma 4ª categoria, que é Jesus é um cara legal, um cara bacana, um cara tri. Se você pega a maioria das outras religiões, elas incluem Jesus, elas não excluem Jesus, elas incluem Jesus como sendo um bom companheiro,
um espírito de luz, um camarada, um cara legal. Mas elas não incluem Jesus como sendo o próprio Deus. E nem assinam embaixo em tudo que Jesus falou. Só falam que Jesus é um cara tri. Jesus, ele deixa muito claro, no Evangelho de João ainda mais claro, quem ele é. Ele nunca escondeu isso. E esses eu sou aqui que estão escritos são mais uma forma de mostrar. Jesus, ele sempre deixou claro que ele era o próprio Deus, sempre. Então, ou você considera Jesus um maluco, pode considerar. Ou você considera Jesus um mentiroso, pode considerar também. Ou você considera Jesus Deus, o próprio Deus vivo. Porque era isso que ele dizia a respeito dele mesmo, tá? O que tu não pode fazer é inventar uma quarta característica, uma quarta categoria. Isso não pode. Porque não tem como ser um cara, um espírito iluminado, um cara bacana, um cara tri, que fala mentira, um monte de coisa que ele não é. Tá? Então, João faz questão de deixar isso muito claro. Ele entra com os pés com os dois pés na porta, né? Muito bem. Além disso, João é o evangelho dos 7 testemunhos. Então, são alguns testemunhos que aparecem aqui a respeito de quem Jesus é, visto pelas pessoas que conviveram com Jesus. Então, João Batista ele vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, Cordeiro naquele sentido de que, então, ele vai morrer, vai ser sacrificado em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. André, que é um dos apóstolos, já no capítulo 1, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nisso, ele fala, achamos o Messias, achamos o Cristo, para o seu irmão. Natanael, que é outro apóstolo também, ele depois de ter uma rápida conversa com Jesus, ele fala, mestre, tu és... Ele não conhecia Jesus, ele até disse, pode algo bom vir de Nazaré? E aí, não, vem e veja. E aí ele tem uma conversa com Jesus, Jesus fala, não, antes de André te chamar, antes de Felipe te chamar, eu já te vi debaixo da figueira. A gente não sabe muito bem o que ele estava fazendo embaixo da figueira para que isso seja significativo na vida de Natanael. Mas aí naquele momento ele fala, nossa, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então ele recolhe testemunhos de pessoas que viveram e viram o que Deus estava fazendo, né? Não dá para inventar tudo isso. Eram testemunhas de pessoas vivas, pessoas que eram conhecidas naquela região. Marta, irmão de Lázaro, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé, e aí é depois da ressurreição, depois de encostar nas feridas de Jesus, depois que ele tinha ressuscitado. Senhor meu e Deus meu. Muito forte essa afirmação. E o próprio João que está escrevendo, que fala, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, 7 testemunhos a gente encontra no livro de João. João é o evangelho que mais vai falar sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque João já estava 50 anos, 60 anos vivendo com o Espírito Santo, né? João já tinha uma experiência com o Espírito Santo muito maior que todos os outros evangelistas. A gente sabe, a gente que tem o Espírito Santo, que vê a transformação que ele faz na nossa vida, o que ele nos ensina e a forma como a gente aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus através do tempo. A gente sabe que há 10 anos atrás, se você se converteu há mais de 10 anos atrás, você tinha um relacionamento com Deus, você era uma pessoa. E agora, 10 anos depois, caminhando com o Espírito Santo, você sabe que você já é outra pessoa, que você muda, que o fruto do Espírito que a vida de Deus vai aparecendo em você. A cada dia isso acontece, né? E João, ele tinha vivido com a presença do Espírito Santo por muito mais anos que os outros evangelistas. Então ele fala mais sobre o Espírito Santo, ele tem mais clareza sobre a atuação do Espírito Santo, tá? Então vamos abrir aqui em João. A gente só vai aproveitar para dar uma olhadinha aqui rápida em algumas coisas que o próprio Jesus fala sobre o Espírito Santo, porque a gente não vai ter depois um outro momento para fazer isso. Então João 14, e aí o evangelho de João é muito interessante porque ele é praticamente só as últimas semanas, só a última semana de Cristo, né? A partir ali do versículo 12, alguma coisa assim, 11, 12, ele só relata a última semana de Cristo. E aqui, na última ceia,
tem muito conteúdo, muita coisa que Jesus ensinou para os seus discípulos, e aqui ele fala claramente do Espírito Santo, tá? Então, João 14, a partir do versículo 16, ele vai dizer assim: Bom, do 15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador. Deixa eu ler na NVI, que acho que é mais comum de todos, tá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Ou seja, é alguém semelhante a Jesus, né? De igual para igual, né? Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aí continua, ele segue ensinando um monte de coisa. E aqui ele segue dizendo que a partir do 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Tá? Vamos parar aqui no 14, então. A função do Espírito Santo, a gente entende, já tem falado sobre isso, e o Espírito Santo é como o nosso conselheiro, né? Ele vive dentro de nós, ele está em nós, ele é o consolador. Isso são as traduções para a palavra paráclito, ou paracleto, não sei falar grego, mas que pode ser conselheiro, encorajador, consolador, tudo isso, tá? É o trabalho do Espírito Santo em nós. O mundo não pode recebê-lo, isso é muito importante. Só recebe quem crê em Cristo. Não é qualquer um, todo mundo tem o Espírito Santo. Não, só pode recebê-lo quem crer em Jesus. Isso fica muito claro aqui. Jesus falando, tá? Ele ensinará todas as coisas. Então eu tô aqui falando um monte de coisa para vocês, mas quem realmente vai fixar as coisas no coração de vocês vai ser o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia, só que não creem em Jesus, não creem que Jesus é Deus e não entendem nada. E a fé não aumenta, e a pessoa não se transforma, não nada, é só pura religiosidade. Porque não tem o Espírito Santo aplicando e ensinando no coração. Nos lembrará das palavras de Cristo, tá? E isso é uma coisa que acontece de forma muitas vezes sobrenatural. A gente está conversando com alguém, lembra o que a gente já aprendeu, o Espírito Santo vem trazendo para nós. Não confundir com negligência, não podemos ser negligentes. Tem gente que não quer estudar a palavra, não quer aprender nada, porque diz que na hora H vai chegar e vai falar tudo que o Espírito Santo vai falar. Não é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele nos lembra, assim, ele tem esse ministério, mas às vezes ele vai deixar você esquecer um texto, esquecer uma coisa aí, para te lembrar que você tem que buscar a palavra, que você tem que se encher do Espírito, que você tem que estar em comunhão com ele, tá? Mas é ele que nos lembra das palavras de Jesus. Isso não só falando para os outros, mas ele lembra no nosso coração o que Jesus já nos ensinou. E ele testemunha a respeito de Cristo para pessoas que não conhecem a Cristo. Aí vamos dar uma olhada no capítulo 15, ele fala um pouquinho mais. Capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, ele está na mesma... Jesus continua conversando com os discípulos na última ceia ali, tá? Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, tá? No 16, a partir do 8, também vamos ler isso aqui, a partir do 8. A partir do 7 pode ser. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Olha isso, Jesus falando que tem muita coisa para ensinar, mas que os discípulos não podiam suportar naquele momento. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Muito do que a gente entende como o ministério do Espírito Santo está nesses 3 capítulos aqui que a gente leu, porque Jesus é muito claro, né, falando a respeito disso, tá? Então, o Espírito, ele convence o mundo do pecado, a gente pode pregar o Evangelho, a gente pode falar de Jesus, pode falar que Jesus é Deus, pode mostrar, a pessoa pode ler isso aqui, mas se o Espírito Santo não tocar no coração da pessoa e não convencê-la do seu pecado, de que ela precisa se arrepender das coisas que ela já fez contra o Senhor, ela nunca vai se converter. O Espírito faz esse convencimento do pecado, ele faz o convencimento da justiça, ele faz o conhecimento do juízo que virá, né? Ele que nos guia a toda a verdade, como a gente já tem conversado, e ele anunciará o que está por vir. Nesse caso aqui, a gente tem um olhar mais sobre a questão dos últimos dias, que é o Espírito Santo que vai mostrar, vai revelar para João o Apocalipse e tudo mais. A gente já tem tudo revelado aqui na palavra. Muito do que ele está dizendo aqui já está revelado para nós, tá? E ele glorifica o Senhor Jesus. Muito bem. Isso é interessante, tá? Essa questão de glorificar o Senhor Jesus. Se é o Espírito Santo que está agindo, Jesus precisa ser glorificado. Tem muitas igrejas que são místicas. Misticismo, culto dos milagres, milagres poderosos. Aqui vai fazer, a gente vai sair demônio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se Jesus não está sendo glorificado, pregado, o sacrifício, não adianta só falar que é em nome de Jesus. Tem que explicar quem Jesus é e o que Jesus fez. Né? Muita gente só fala em nome de Jesus, aí tá valendo. Não tá valendo, não. Por quê? Porque a gente encontra em situações, em passagens, Jesus lá dizendo para as pessoas, lá no fim dos tempos, pessoas vão chegar para mim e falar: Senhor, Senhor, em seu nome nós realizamos milagres, nós fizemos isso e aquilo. E ele vai dizer: eu não os conheço, não conheço vocês. Nem todo que chama Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então, o Espírito Santo verdadeiro, ele tem que glorificar Jesus. E glorificar Jesus não é simplesmente citar Jesus, tá? Porque até João de Deus, até pessoas que se envolvem com misticismo, com, enfim, espíritos de luz, não sei o quê, citam o nome de Jesus, à torta e à direita. Mas não falam que ele é filho de Deus, que a salvação é só através dele. Não falam nada disso, tá? Então, para ver se o Espírito Santo está agindo mesmo, de fato, naquele lugar, é porque a pessoa tem que apontar para Jesus de uma forma integral, tá bom? Para finalizar, pessoal, aí a gente já estudou o livro de João, assim como a gente fez nas outras aulas. A gente vai dar uma olhada só no capítulo 1, porque a gente já entendeu quais são os objetivos de João, e o capítulo 1 é como se a gente fosse fazer um exercício em classe, né? E identificar aqui no capítulo 1 como é que a gente consegue entender o que João está querendo trazer no seu evangelho, né? Então, começa aqui com essa introdução que eu falei para vocês, que é profundamente teológica. Aqui eu vou ler na NVT, que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Essa introdução de João é tipo assim pra matar todo mundo, assim. Na verdade é pra, tipo assim, já chegar chutando a porta e dizendo assim, né, não vou falar, como eu falei, não vou falar do nascimento de Jesus na manjedoura. O que eu vou falar é isso aqui, ó. No princípio de tudo, aquele que é a palavra, o Logos. O que é o Logos? O agir de Deus. Aquele que é o verbo, é aquele que, por quem Deus faz todas as coisas. Ele já existia. Então Jesus ele é eterno, autoexistente. A palavra estava com Deus. O que quer dizer isso? Que Deus, aí é que ele traz a trindade, né? No sentido de Deus Pai e Deus Filho. Eles se viam face a face. Essa é a ideia que traz. Ele estava com Deus. Ele tinha a mesma essência de Deus. E a palavra era Deus. Então já mostra a divindade de Cristo, já mostra a eternidade de Cristo, já mostra o relacionamento de Cristo com o Pai. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado.
Então a importância de Jesus é muito maior do que vocês estão imaginando, ele está dizendo aqui. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E aí ele fala aqui, ele segue dizendo aqui, no versículo 10, isso aqui é muito importante também do capítulo 1. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Presta atenção nesse versículo. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Esse aqui também é uma forma de João, já no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele mostrar o que é a salvação de Deus, quem Jesus é de fato. E ele fala assim, a todos que creram em Jesus e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí é aquele negócio que a gente às vezes conversa, né? Já falamos aqui algumas vezes. Não é todo mundo que é filho de Deus, a palavra não diz isso. É quem crê e quem aceita o Senhor Jesus ganha o direito de se tornar filho de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Isso é muito importante, porque o mundo todo prega, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Por quê? Porque é a ordem natural das coisas, Deus nos criou, né? Deus está aí, então eu também sou. Não é assim que funciona. Só porque você é criatura de Deus, não quer dizer que você é filho de Deus. Isso é muito importante, tá? Aqui, quem fez essa mesa, quem criou esta mesa foi o Gil. Isso não quer dizer que a mesa é o filho do Gil. Não é? Da mesma forma, Deus com as suas criaturas. Os animais não são filhos de Deus. E nem os homens que rejeitam o Senhor Jesus também não são filhos de Deus. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você ainda não creu em Jesus e não o aceitou e não entregou sua vida para ele, você ainda não é filho de Deus. Mas boa notícia, evangelho! Seja adotado hoje mesmo por Deus. Aceite, creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para ele e você vai ter o direito de se tornar filho de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Não adianta você querer muito. Nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus, tá? Assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Vocês percebem como ele mistura a simplicidade e a complexidade. Mas para mostrar o ponto dele, que Jesus é Filho de Deus e que você precisa crer nele. Que ele é carne e osso, que ele não é um espírito, o Gasparzinho, o fantasminha camarada. E aí ele segue, olha como ele segue. João deu testemunho dele, então já traz um testemunho. Esse é aquele a quem eu me referia quando eu disse, alguém virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. E aí segue, a gente não vai ler tudo, tá? Mas aqui ele segue com o testemunho de João Batista e ele já segue introduzindo o Espírito Santo também. Eu batizo com água, tudo bem. Depois ele tem mais testemunho de João Batista. No 32 ele fala, então João deu o seguinte testemunho, vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, mais testemunhos. No primeiro capítulo, tu também encontra aquele testemunho de André, né? Que ele chega para o seu irmão Simão no versículo 42 e fala... Não nessa.
No versículo 41, André foi procurar seu irmão Simão e ele disse: encontramos o Messias, isso é, o Cristo. E depois, Felipe falando com Natanael e acontece aquela cena da figueira que eu já falei, tá? Então é isso que eu coloquei aqui, introdução profundamente teológica que resume a obra. A abertura mostra o propósito evangelístico do livro, né? E os testemunhos a respeito de Jesus e a introdução apresentando o Espírito Santo. Para finalizar, eu botei esse versículo que é o último versículo do livro. Vamos abrir ali, é João... Acho que a gente até talvez já leu isso aqui. Aqui, ó. Não, acho que não. Não sei, não me lembro. A partir do versículo 24, tá? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. E final. E é muito interessante, eu trouxe assim, esse versículo que é o versículo que finaliza o livro, porque aqui a gente vê que João, como foi o último livro ali escrito, o último evangelho, ele já tinha visto tudo que Jesus fez, tudo que os evangelistas escreveram a respeito de Jesus, todas as histórias que os evangelistas trouxeram, João já conhecia. Aí João pega aquelas histórias e fala assim, não, eu vou dar outras histórias, eu vou complementar, eu vou falar outras coisas. E ele traz muito conteúdo extra. E no fim ele ainda fala o seguinte, Jesus fez muitas outras coisas, tá? Vocês não têm ideia. Se cada uma delas fosse escrita, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É um texto muito interessante, né? Porque você fica com aquela curiosidade, né? O que será, que mais, né, que João e os discípulos testemunharam de Jesus? Com certeza, um dia nós poderemos saber todas essas coisas quando a gente estiver com ele, mas fica aquela curiosidade, né? Quando eu assisto esse The Chosen, a gente assiste a tudo que a gente tem lido por anos na palavra, a gente lê ali eles interpretando e você fica assim, querendo mais. E aí acaba a temporada e você, meu Deus, é só ano que vem que vai ter mais. E aí vem a outra temporada e cada cena é aquela cena que você quer sugar, né? Porque é o próprio Deus agindo entre os homens. Então, enfim, João deixa essa pulguinha aí até. Descubra, né? Imaginem, né? Na cabeça de vocês vai ter que ficar no imaginário. O que Jesus fez que poderia ocupar mais que o mundo inteiro de livros. Tá, é isso, pessoal. Como vocês podem ver, não dá pra gente entrar no início da igreja, porque já foi muito tempo, muito conteúdo. Mas é melhor assim, porque aí na próxima aula a gente pode usar a aula inteira pra falar um pouco sobre o livro de Atos, tá? O livro de João é muito importante. Eu desafio vocês a lerem mais uma vez e entenderem e perceberem essa simplicidade, essa complexidade e como o João prova de muitas formas que Jesus é o Filho de Deus e que a gente precisa crer nele, tá? Que vocês sejam estimulados a ler esse livro maravilhoso, assim como eu fui e estou sendo, tá? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou palavras, não poupou histórias, não poupou testemunhas a respeito de Jesus. O Senhor nos trouxe muito conteúdo sobre quem o Senhor é e a gente te louva, a gente te agradece, a gente se alegra muito em ver, Pai, tudo que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, tudo que o Senhor Jesus ensinou e que continua ensinando nos nossos corações. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Eu peço para que o Teu Espírito Santo esteja convencendo o coração de cada um aqui que ainda não se rendeu ao Senhor, não creu no Senhor como o suficiente Salvador, não entregou a vida para o Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja convencendo e que o Senhor esteja entrando, mandando o Teu Espírito Santo para habitar na vida dessas pessoas, Pai. Quem está nos assistindo de casa, quem vai nos assistir de casa, Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja fazendo a obra no coração de cada um aqui,
E não só nessa primeira etapa de crer, Pai, mas que o Senhor trabalhe com cada irmão aqui, Pai, comigo também, que o Seu Espírito esteja nos incendiando para que a gente tenha cada vez mais vontade de buscar o Senhor, de ter intimidade contigo, de conhecer o Senhor Jesus, de conhecer tudo isso que o Senhor tem para nos ensinar, todo esse conteúdo a respeito do Senhor. Se revela para nós, Pai, continua se revelando para nós durante a nossa vida, durante a nossa semana. E muito obrigado porque a gente pode ter esse tempo de olhar para Ti, de olhar para a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor esteja conosco, Senhor, com todos nós aqui durante essas semanas que a gente vai estar separados, Pai. E em nome de Jesus. Amém. Boas semanas a todos e até mais. All the glory is